Terceiro ano de informática, tudo bem com vocês? Quase já no início das nossas aulas, né? Havíamos saído de férias e agora retornando aí para as atividades. E aí, conforme eu havia prometido para vocês, eu estou aqui agora com a terceira videoaula nossa para mostrar para vocês aí o diagrama de UML, né? Mais um dos diagramas de UML, que é o diagrama de classes agora, tá? Esse diagrama de classe, gente, ele é muito parecido com aquele diagrama de entidade e relacionamento, diagrama de relação entre o banco de dados, né, as tabelas do banco de dados de vocês. Aliás, até a gente se baseia naquele para fazer o nosso diagrama de classe, tá? É muito parecido. E vamos então aí para a aula. Então, ó, como eu coloquei para vocês, o diagrama de classe ele é uma evolução do diagrama de entidade e relacionamento. Nas aulas de banco de dados, vocês tiveram lá os diagramas de entidade e relacionamento. Esse diagrama de entidade e relacionamento, ele mostra tabela de um lado, tabela de outro e a relação, né, com aquele símbolo do retângulo lá, né, vocês conseguem identificar a relação que existe entre uma tabela e outra. Bom, esse diagrama de entidade e relacionamento, então, ele é usado para a gente criar os diagramas de classes nossos, tá? Além dos campos, né? O nome da tabela, no caso, que é o nome da classe, o diagrama ele possibilita o quê? Definir, como tá escrito aqui na nossa apostilinha aqui, ó, definir as operações aplicadas às tabelas, que nada mais são do que os métodos. Vamos colocar isso em prática. Eu tenho um formulário, por exemplo, desenvolvido lá em C#, em VB, por exemplo. Aquele formulário nosso, ele todo, né, ele é tido como uma classe. Os campos que eu tenho nesse formulário, eles são os atributos dessa classe, são os campos dessa classe. E os métodos, o que são? Nada mais são do que os eventos que você pode programar para aquele formulário, tá? Então, para cada tela que você tiver desenvolvido, né, no seu sistema, o que você vai fazer? Você vai abrir aquela tela, definir quais são os atributos daquela tela, né? Aquilo lá já é uma classe, né? Aquele formulário seu já é uma classe, a minha classe formulário. E quais são os métodos? Tudo que você programar, você tem que definir, né, indicar nesse diagrama de classe. A gente vai ver o exemplo prático disso. Então, eu tenho alguns tipos de classes, as persistentes e as não persistentes, que são as tabelas de um banco de dados, são as persistentes, que normalmente é que vocês utilizam em programação. E as não persistentes são aquelas que eu instancio através de programação, né, dentro de um método, por exemplo, e aí elas são executadas ali. Por exemplo, eu tenho uma rotina de programação criada, por exemplo, no módulo, tá? Que eu quero instanciar pôr em ativa, né? Aquela programação, e aí essa classe, então, ela é tida como uma classe não persistente, tá bom? Vamos lá. Os símbolos, então, que compõem então, o diagrama de classe. O próprio nome já diz, eu tenho um símbolo do diagrama de classe, que é a classe, e os relacionamentos. Eu tenho associação binária, agregação, composição e a generalização aí, que são os tipos são todos os tipos que eu tenho de relação entre os símbolos de classes, né? Os símbolos gráficos de classe. Vamos para eles então. Bom, o primeiro deles é o diagrama de classe. O diagrama de classe, gente, ele é dividido aí em 3 áreas, como a gente está vendo. Aqui em cima eu vou colocar o nome da classe, aqui os campos, os atributos dessa classe e aqui os métodos. Por analogia, vocês já devem estar vendo assim. Aqui é o nome da minha tabela, aqui são os campos da minha tabela e aqui tem uma coisa diferente que são exatamente os eventos, os métodos que eu programei para aquela classe, né? Isso
esse diagrama, como eu falei, ele sendo uma evolução do diagrama de entidade de relacionamento, a entidade de relacionamento, ele tem esta e essa área, quanto muito, né? Que eu tenho aqui o nome da tabela e os campos dela. Os tipos, todos são definidos aqui. E aqui eu defino também no diagrama de classe, é uma parte a mais desse símbolo de classe, que ele define também os métodos que eu programei, né? Bom, vamos lá para um exemplo prático aí, vocês vendo. Veja bem, a minha tabela de clientes, por exemplo, eu tenho o CPF do cliente, o nome do cliente, a idade do cliente, o salário. Em frente a eles, eu defino o tipo de dados, tá vendo? Ó, esse aqui é do tipo char, esse aqui char, que é caractere, esse aqui é do tipo inteiro, esse aqui é do tipo float, pode pôr real também, não tem problema, tá? E aí, vocês devem ter percebido que eu tenho a rotina cadastrar, poderia ser CMD cadastrar, depende da forma, do nome que você deu no momento que você construiu lá na classe aquele evento, né? Então, por exemplo, quem programa em VB tem lá private, sub, CMD cadastrar. Então, o CMD cadastrar é o que eu vou colocar nesse local aqui. Ah, eu tenho também por exemplo, lá o CMD alterar. Então, você põe CMD alterar. O nome, o name que você deu para o evento é o name que você vai utilizar aqui. Ah, então, peraí. O nome também que eu tenho dentro da tabela para um atributo, para um campo da minha tabela lá, é o nome que eu vou colocar aqui no atributo? Sim, exatamente. Certo? Bom, vamos reparar alguns outros detalhes importantes a respeito dessas informações, desses dados que eu coloquei aqui nessa classe de clientes. Eu tenho um formulário onde eu cadastro os meus clientes. O meu formulário tem um campo do CPF, do nome, da idade e do salário do cliente. Certo, professor? Exatamente, exatamente isso. E aí eu programei lá, eu tenho um botão cadastrar, eu tenho um botão alterar, eu tenho uma rotina de excluir, a outra de confirmar, o outro de cancelar, e aí eu tenho uma rotina que eu criei chamada validar CPF. Isso, exatamente isso. Vamos ver como é que funciona isso, gente. Bom, repare no diagrama acima aqui os seguintes símbolos. Primeiro, o sinalzinho de menos refere-se a um atributo ou método, atributo ou método, atributo ou método, que pode ser usado somente na classe que foi criado, tá? Ou seja, por exemplo, o número do CPF, o nome, a idade, o salário, eu só vou usar nessa tela minha. Eu não vou usar em outras telas, puxar um dado dessa tela em outra tela, ou gravar esse dado aqui em outra tabela minha, tá? Então, nesse caso aqui, então, eu tenho que esses campos são privados dessa tabela, tá? Quando eu coloco o sinalzinho de mais aqui, por exemplo, validar CPF, refere-se a um atributo ou método. Poderia ter um atributo aqui com sinalzinho de mais? Poderia, tá? Um atributo ou método que pode ser usado por qualquer classe do diagrama, ou seja, são atributos ou métodos públicos. Ah, eu quero usar esse CPF em outras tabelas do meu diagrama de classe. Lembrando, por uma analogia, se ele é uma referência do diagrama de entidade de relacionamento, logicamente eu vou ter uma continuação desse diagrama. E aí, nesse caso, então, vai ter ligações entre uma classe e outra, né? E aí, o que eu vou fazer? Nesse caso aqui, eu posso referenciar esses atributos ou métodos que são usados em outras tabelas de um determinado dado. Por exemplo, o CPF do cliente eu vou usar em outra tabela. Eu uso esse precedente aqui, esse sinalzinho de mais antes dele para indicar que ele vai ser usado em outra tabela também, tá? Esse hashtag, como está aqui, ó, você vê aqui que todos os meus métodos, a maioria dos meus métodos, não todos, né? A maioria dos meus métodos, eu me referi a ele com esse hashtag, atributo ou método que pode ser usado somente pela classe onde ele foi usado, onde ele foi criado. E também por classes derivadas. Presta bem atenção nisso. Classe derivada vai utilizar isso daí, tá?
A gente vai falar disso em exemplo prático. Vamos lá então, gente. Aqui eu tenho uma linha de associação. Essa linha de associação não necessariamente ela tem essa seta aqui apontando, tá? Pode tirar essa seta, ter só uma associação, uma ligação entre as duas classes. Então eu tenho, por exemplo, uma tabela de clientes e aqui eu tenho os dependentes dos meus clientes. Então eu sou pai e aí eu tenho a minha esposa, o meu filho, a minha filha como meus dependentes, tá? Então repara que vamos as observações que eu tenho aqui, ó. Repare que na classe dependente do cliente não possui métodos. Vocês percebem aqui, ó? Esses daqui são os métodos nessa área. Mas por que que não tem métodos? Ele não tem quais os métodos? O cadastrar, o alterar, o excluir. Por quê? Porque esses métodos são realizados na classe do cliente, tá? Então, eles são realizados aqui e eu faço uso, no momento que eu cadastro o cliente, eu cadastro os dependentes dele, tá? Mas isso é todo ele desenhado no mesmo formulário, por exemplo, entendeu? E aí, o que que eu faço? Esses métodos que eu utilizei aqui, eu já tenho ele por referência que vão ser usados aqui, tá bom? A seta indica associação entre as classes. Não necessariamente precisa ter essa setinha aí, tá bom? Associação bastaria ter uma linha ali de ligação, já funcionaria. O zero ponto asterisco é a multiplicidade. O que que é? É o tipo de relação que tem. Em banco de dados a gente usa mais esse termo, tipo de relação, 1 para 1, 1 para n. Aqui quando eu desenho um diagrama de classe, eu já tenho até uns outros. Ó, o cliente ele pode ter 0 ou vários dependentes, tá bom? O possui, eu dou um nome para essa associação que eu tenho. Normalmente é comum aparecer em diagramas de classe, quando você cria relação entre as classes, um nome para ela. Então, por exemplo, eu estou querendo dizer que o cliente possui ou não dependentes, tá? É importante dizer, gente, que toda relação, toda linha que eu tenho entre as classes, eu posso ter um nome para ela, né? Nesse caso aí, nessa linha de associação, eu tenho o nome possui. Não é aceito que você tenha outras relações, outras linhas ligando outras classes com o mesmo nome num diagrama de classe, tá bom? Isso não pode acontecer. Então, por exemplo, aqui, ó, outro tipo de ligação entre a classe que eu tenho é a linha de agregação. O que significa isso? Objetos contidos podem existir sem serem parte do objeto que os contém. Quem que contém aqui nesse caso? Quem contém no caso aqui é a equipe, né? Mas a equipe ela pode existir sem necessariamente eu ter jogador para ela. É, por exemplo, que nem eu falar assim, existe o Clube Corinthians, mas não necessariamente eu tenho que ter atletas no Corinthians. Eu tenho o clube sem mesmo que exista atletas cadastrados. Tudo bem? Então, isso aqui, ele é desenhado com esse losangulozinho aqui, ó, na ponta, né, do objeto que contém a equipe, no caso, por exemplo. Então, aqui no exemplo acima, indica-se que uma equipe pode existir sem que tenham jogadores ligados à mesma. Excluindo a equipe, por exemplo, eu excluo o Corinthians. Os jogadores do Corinthians, por exemplo, ele ainda vai existir. Só vai deixar de se chamar Corinthians, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, aqui, excluindo a equipe, não são excluídos os jogadores. Dependendo do caso, isso é aceito. Quando que isso não é aceito, por exemplo, usar essa representação aqui? Eu tenho vendas e os produtos vendidos, tá? Então eu não poderia representar com isso, porque quando eu excluo uma venda, os produtos ligados a ela têm que ser excluídos, tá? Então, nesse caso aqui, disse que a associação é fraca, ou seja, existem casos que isso pode existir, né? Mas existem casos que não podem existir, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho a equipe, não necessariamente jogadores. Se eu excluir a equipe,
não exclui-se os jogadores ligados àquela equipe, certo? Esse é um exemplo prático aí. Outro tipo de exemplo é o da composição. Você percebe que agora aqui na linha a gente tem um losango negro aqui, ó, pintadinho de preto aqui. Então, nesse caso, objetos contidos não fazem parte, não fazem sentido fora do contexto do objeto que os contém. Ou seja, não adianta eu ter um veículo cadastrado se eu não tiver um cliente, por exemplo, cadastrado, que é proprietário daquele veículo, por exemplo. Vamos colocar essa situação aqui por exemplo, numa locadora de veículo, né? Ou numa oficina mecânica, por exemplo. Não adianta, ou numa locadora de seguros, mais usado ainda aí, ó, tá aqui veículo segurado até, melhor até colocar esse exemplo. Então, por exemplo, não adianta eu ter um veículo segurado se eu não sei quem é o cliente, quem é o proprietário daquele veículo, certo? Então, nesse exemplo aqui, o que acontece? Se eu excluir o cliente, todos os veículos vinculados, ligados a esse cliente, eles vão ser exclusos também. Tem que ser exclusos, tá? É uma exclusão em cascata, até que a gente diz quando a gente está trabalhando com banco de dados. Então, no exemplo acima, toda vez que se cadastra um cliente, obrigatoriamente, veja aqui, ó, tá escrito aqui, ó, obrigatoriamente eu vou ter que cadastrar um veículo para ele, tá? Então, ou seja, tem que existir pelo menos um veículo segurado nessa minha seguradora. Diante disso, quando se exclui o cliente, todos os veículos segurados para ele também têm que ser excluídos. Disse que essa associação, contrário daquela outra que a gente viu lá, né, de agregação agora há pouco, ela é forte, a agregação é fraca, né? Porque se eu coloco aqui pintadinho, tiro esse negrito desse losango aqui, né, esse colorido negro dele, deixo ele transparente, o que acontece? Se eu excluir o cliente, os carros dele ficam cadastrados ali. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que, se eu excluir um cliente, né, da minha seguradora, todos os carros que estejam vinculados a ele sejam exclusos também. Tá? Vamos lá. Aqui um exemplo, então, de generalização. Eu tenho uma conta correntes de clientes, olha bem isso, eu tenho conta clientes de clientes já cadastrada, aberto uma conta, e nesta conta eu posso ter uma conta corrente ou uma conta poupança, tá? Para conta corrente tem que ter um limite, para conta poupança não tem. Você percebe que aqui foi incluído um atributo a mais que não existia nessa conta aqui, tá? Então, por exemplo, aqui são casos particulares da conta corrente, mas que também essa conta corrente vai ter um número, vai ter um saldo, vai ter uma data de abertura e ela vai ter uma senha de acesso. Ou seja, essa seta de ligação aqui, apontando para a classe conta, o que significa com isso aqui? Ó? Essa seta está dizendo que, além desses dados, nessa tabela aqui, eu estou trabalhando com esse. Tá bom? Além, aqui, por exemplo, eu não tenho outros campos. Ou seja, para a conta poupança são os suficientes esses dados aqui que eu tenho na conta. Tá? Aqui eu tenho também, além dos meus métodos aqui, eu tenho também esses métodos que eu tenho aqui, tá? Então, ó, a linha com uma seta triangular, que é essa daqui de ligação, relaciona uma classe mãe com duas outras filhas, ou seja, classe mãe quem que é? Conta. Quem são as filhas? Conta corrente e conta poupança, tá? Nesse exemplo existe, então, uma classe conta, que é a mãe, que eu acabei de dizer, e ligados a essa classe tem duas, que são a conta corrente e a conta poupança. São as que eu citei aqui como filhas. Tudo bem? Vamos dar uma olhada nesse exemplo de um diagrama mais completo que eu criei aqui. Ó. Nesse diagrama, gente, vocês percebam aqui que eu tenho uma conta corrente. Não, primeiro aqui eu tenho, né, uma pessoa, né, que é um cliente, por exemplo,
que ele está a fim de abrir uma conta. Então, ele pode abrir uma conta. Essa conta que ele pode abrir pode ser corrente e pode também ser poupança, né? No caso aqui, quando ele abrir uma conta corrente também, eu tenho que lembrar de estipular um limite, né? Isso é feito nessa tela, tá? Essa pessoa, ele pode ser pessoa física ou jurídica. Então, eu tenho aqui, vocês percebam aqui, ó, que como eu coloquei aqui no slide anterior, tem uma generalização aqui também, né? Ou seja, eu tenho a pessoa, ela pode ser física ou jurídica e não abrir uma conta ou corrente ou poupança. Para cada movimentação nessa conta, gera-se um ou vários históricos. No momento que ele abre a conta, já tem que gerar um histórico. Por isso aqui não é zero ou vários. Abriu a conta, ele já gera o histórico. Abertura de conta, o saldo inicial, né? Os detalhes dessa conta, tá? Eu espero que tenha dado para entender, né? Pessoal, criei agora aqui um exemplo para vocês, baseado assim naquele diagrama de entidade e relacionamento. Eu criei aqui essas tabelas, vejam bem, eu tenho, vamos aí numa suposição que eu tenha cliente, uma tabela de cliente com os dados do cliente, código, nome, endereço, telefone. Tenho dados de vendas, com o número da venda, quem foi que comprou, a data da venda que ele comprou e o total da venda. Vinculado à venda, eu tenho os produtos que eu vendi. Então, eu tenho a tabela de produtos aqui ligadas à venda, ou seja, eu tenho o número da venda aqui, número da venda aqui, né? Código do produto que eu vendi, código do produto que eu vendi. E a quantidade dele, o valor que eu vendi desse produto e o subtotal, né? Quantidade vezes o valor da venda gera para mim o subtotal, que se eu somar toda, gera para mim o total da venda aqui em cima. Como é que fica isso, então, passado para o diagrama de classe? Só montei isso daqui dentro do Passestar 1ML, mas quero deixar bem frisado aqui para vocês que esse diagrama de UML não é para criar diagrama de banco de dados, tá? Então, vamos lá. Como que ficaria, então, essas classes agora representadas? Primeiro, Form 1 é o nome do meu formulário que representa os dados de cliente. Tá? Criei um formulário lá no C#, lá no VB, que vai cadastrar cliente. Então, meu Form 1. Né? Esse Form 1 meu, ele tem os dados o código do cliente, o nome do cliente, o endereço do cliente e o telefone. Perceba que todos os atributos dessa classe Form 1, eles são privados, ou seja, só pode ser usados aqui, só pode ser visualizados aí. A mesma coisa acontece com os métodos. Então, eu tenho o CMD cadastrar, o consultar, o excluir, o alterar, o confirmar, o cancelar. Lembro? É como se eu tivesse os botões da minha tela. Eu quero cadastrar cliente, eu quero alterar cliente, eu quero consultar cliente e assim por diante. Veja bem, a minha classe Form 1, ela tem uma relação, uma ligação com o Form 3 meu. Form 3, eu dei o nome para ele. Isso não tem uma sequência, tá, gente? Então, Form 3, que um cliente ele pode ou não participar de vendas. Eu posso ter ele cadastrado, mas eu posso não ter vendido para ele ainda. Então, o cliente pode participar ou não, por isso o zero ou asterisco aqui de vendas. Tanto é que quando eu cadastro uma venda, logicamente aí vai ter a participação do cliente. Então, ele vai aparecer aqui o código dele, que é o que eu tenho cadastrado aí nessa outra tabela de cliente ali em cima, certo? Bom, nessa tabela minha de cliente, eu peguei só o código do cliente e aí juntei nessa tabela de vendas mais a data da venda e o total da venda. Vocês percebam que aqui ele é chave primária e o código do cliente é a chave estrangeira, que vem da minha tabela de cliente ali. Tudo bem? Bom, o que acontece agora aqui? Olha, esse hashtag que tem aqui, esse cerquilha que aparece aqui na frente aí, o que
que significa? Significa que ele é um campo que vai poder ser usado pelas classes derivadas. Alberson, quem são as classes derivadas? Por exemplo, nesse Form 3 mesmo, aqui eu tenho uma outra classe desenhada que corresponde àquela minha tabela de produtos vendidos. Mas ela está dentro do Form 3. Quando eu dei para vocês no projeto do ano passado, do segundo bimestre, para simular uma tela de vendas, eu tinha os dados da venda no topo e assim, caixas de listas onde eu ia acrescentando, colocando os produtos que eu vendia. Esses produtos que eu vendia, ele vai para outra tabela. Lembram disso? Que a gente fez isso, essa simulação lá no segundo ano? Então, o que aconteceu? E essa minha tabela, no momento que eu mando cadastrar dados, como aqui está com hashtag na frente e aqui está com hashtag na frente, pressupõe-se por essa seta de generalização que o número da venda ele também compõe esses dados aqui da Form 3 minha. Tá? Ou seja, eu também tenho o número da venda nessa tabela. Por quê? Porque ele é um atributo que está vindo como generalização. E aí, logicamente, os demais campos aqui. Os demais métodos aqui, eles têm que aparecer, né? Não tem aqui a generalização deles, por quê? Porque no momento que eu cadastro um produto, logicamente, isso está sendo executado aqui dentro, ó, os produtos da venda que eu estou cadastrando. Tá? Aqui, ó, uma outra curiosidade. Percebo que aqui eu tenho uma associação, uma composição forte aqui, né? Ou seja, no momento que eu cadastro um produto, obrigatoriamente esse produto vai ter que estar vinculado a uma venda que eu realizei. Se eu excluir um produto, automaticamente esse produto vai ser excluído dos itens vendidos. Gente, acontece muito da gente poder usar aqui, por exemplo, aquele outro losangozinho, o de agregação, né? Que ele, quando eu excluo o produto, ele não obrigatoriamente vai excluir os produtos vendidos, tá? Ou seja, se aqui o losango é negro, preto, o que ele vai fazer? Ele vai ser 1 para vários. Se aqui for transparente, vai de 0 para vários, tá? Então, vocês têm que se ligar nesses detalhezinhos assim que podem invalidar o diagrama de classe seus. Tudo bem? Então, eu pus na prática aqui assim, um exemplo mais próximo daquilo que a gente já viu lá no segundo ano do curso de vocês, tá? Que é assim, uma simulação de vendas com clientes e produtos, e aí como é que poderia ficar esse diagrama. Mesmo assim, é na minha visão. E aí vocês adaptam isso para o TCC de vocês. Feito, gente? Aplicação agora desse diagrama de classe no TCC de vocês, diante dos exemplos reais que aí, né, a gente construiu aqui, vocês vão conseguir desenvolver os diagramas de vocês, com orientação dos orientadores internos de vocês aí, com os professores que orientam o trabalho de vocês. Certo, gente? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que a gente vai tirando qualquer dúvida aí. Falou? Um abraço.